Olá pessoal, sou Elias Pinho e eu quero compartilhar com vocês esse vídeo aqui porque eu fiquei muito indignado com um vídeo que eu vi aí no YouTube de um cidadão, ele chamando Deus de pedófilo e dizendo que não acredita no Deus da Bíblia porque é um Deus vingativo, é um Deus que manda matar, é um Deus que não tem amor, que não tem misericórdia, e além de tudo, ele chamou Deus de pedófilo, é um Deus que é pedófilo. Agora, por que ele falou isso? Ele leu Números capítulo 31, versículo 18, onde fala que Israel estava em guerra com os midianitas, com os amalequitas e os midianitas, e que depois da guerra Israel havia vencido, e os despojos da guerra, as pessoas também que ficaram vivas, no caso das mulheres e das crianças midianitas que havia escapado da guerra, Deus mandou que fossem todos mortos, as mulheres, as não virgens e todos os homens, tanto crianças, principalmente todas as crianças de sexo masculino, adolescentes e os adultos foram todos mortos. Porém, que as mulheres, as adolescentes virgens, Deus ordenou que elas ficassem vivas, que não matassem elas. Mas que elas coabitassem no meio do povo. E por isso esse cidadão, ele fazendo uma interpretação sem a hermenêutica, sem a forma correta e real de traduzir a Bíblia, começou indignado a chamar Deus de pedófilo, dizendo que as meninas, as adolescentes que eram virgens, Deus ordenou que ficassem vivas para serem entregues aos soldados israelitas para que fossem estupradas. E ele falando até que Deus apoiando o estupro, por isso que ele não acredita nesse Deus da Bíblia, dizendo ele que acredita em um Deus criador de todas as coisas, mas que esse Deus da Bíblia é um Deus falso, mentiroso e que não é verdadeiro. E eu preocupado com isso, eu fiquei até com pena dele, porque é um cara assim, falar uma coisa dessa, é um cara totalmente sem estudo, sem conhecer as doutrinas que fazem a interpretação da Bíblia, ou seja, principalmente a hermenêutica. E como de hoje em dia, né, tem muitos que estão interpretando a Bíblia fora da hermenêutica. Então estão fazendo de um texto, pegando um texto para fazer as interpretações para o seu bel prazer, para o seu critério, seu próprio critério. Então, o que acontece é o seguinte, eu estava olhando o texto e esse cidadão ele desconhece que essa ordem de Deus de matar todas as pessoas que haviam sido contaminadas com o pecado, com esse tipo de pecado dos midianitas, o que foi que aconteceu? Lá em Números 25, fala do pecado de Balaão. Ele induziu o povo a pecar. E os midianitas, eles adoravam um Deus da orgia, os deuses da orgia. Então eles praticavam sexo, antes das guerras, eles praticavam sexo liberadamente, ao ar livre, eles praticavam sexo
antes das guerras, depois das guerras, liberadamente, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque eles adoravam, faziam adoração ao Deus da orgia. Então, o que aconteceu? Deus ordenou que esse povo fosse extirpado, que eles desaparecesse, todos esses que se enveredou pelos esses caminhos, por esses pecados. Então isso aqui era uma questão de santidade, de pureza da nação e do povo. Então quando Israel venceu a guerra, aí vem explicando lá em Números 31, 18, que Israel conquistou a guerra, então Deus pediu que fosse feita essa separação daqueles que haviam se contaminado e daqueles que não haviam se contaminado. Então, quando chegou nas mulheres, Deus ordenou que fossem mortas todas as mulheres que não fossem mais virgens, que fossem mortos todos os adolescentes machos, mas que deixasse somente as meninas, as fêmeas, que não haviam sido se contaminadas, que fossem virgens ainda, que não haviam se contaminado. Então, aí eu fico pensando, por que é que houve isso? Por que aconteceu isso? Por que Deus, talvez você esteja pensando aí, por que Deus fez essa separação? Primeiro, no meu ponto de vista, é que teria que ser eliminado o mal do meio do povo de Israel. Como o povo de Israel conquistou a guerra, então eles queriam que o povo não se contaminasse com os pecados, nem fosse pelos deuses, nem se contaminasse com os pecados dos filhos de Midian. Então ele matou todas as mulheres, os homens e as crianças de sexo masculino. Alguém pode pensar, mas por que as crianças do sexo masculino? Porque havia uma grande influência da parte do homem, do sexo masculino naquela época. O feminino não ia alterar tanto, E se essas crianças nascessem e se tornassem soldados fortes, eles poderiam passar as suas gerações, né, por serem homens, por serem responsáveis de suas casas. Eram os homens que eram responsáveis, eram os homens que tinham a palavra final, principalmente naquela época, e principalmente em Israel. Então ia ter uma certa influência na cultura dos judeus, dos hebreus naquela época. Então Deus mandou, por isso que Deus mandou que fosse exterminado todos os varões, as crianças de sexo masculino. E por que não as meninas? As adolescentes, por que não as virgens? Por quê? Primeiro, as virgens, elas não haviam sido se contaminado ainda com o pecado. As que já eram casadas, prostitutas, haviam se contaminado, mas as virgens não haviam sido contaminadas. Então, por isso eu vejo aí que Deus é um Deus cheio de graça e de misericórdia, porque Ele poupou aqueles que não haviam sido se contaminados, Deus poupou. Então, por isso que Deus poupou todas as virgens, e não poupou que não estavam sendo virgens, né? E por ser mulher, o que era que acontecia? A mulher, ela não tinha palavra final, ela não tinha poder de influência na cultura hebraica. Então, quem ordenava e quem mandava era o homem. Então, se um hebreu casasse com uma adolescente daquela que era midian, ela não ia influenciar em nada, porque a palavra final é do homem e não da mulher. Isso foi um dos motivos, que acredito eu que foi isso. O motivo que eu vejo aqui, que esse cidadão aí que interpretou dessa outra forma, parece-me que ele não entendeu, é o seguinte: quem era o chefe de exército de Moisés em uma grande parte da sua trajetória era Josué. Josué, ele era o comandante do exército de Israel. Então toda guerra era comandada por Josué. Ele era o responsável, podemos assim dizer que ele era o braço direito de Moisés. Mas o interessante notar aqui, se você for prestar atenção aqui nessa guerra, nessa batalha, você vai ver que não é Josué que vai para essa peleja. Mas quem vai para essa peleja é o sacerdote Finéias, né?
Finéias é quem assume a liderança dessa guerra. E quem era Finéias? Finéias era sacerdote. Era o responsável pela purificação do povo. Ele era o responsável pela santificação do povo. Então Deus manda que Finéias vá a essa guerra. Por quê? Por causa da purificação e por causa da santidade que Deus queria executar naquele lugar. Da separação que Deus queria fazer naquele lugar. Então não foi Josué para essa guerra. Quem foi Finéias, né? Então Israel venceu e lá fez o que Deus havia mandado de fazer. Cumpriu direitinho a ordem do Senhor, que era de exterminar todos, com exceção das adolescentes que eram virgens, que não haviam ainda se contaminado com o pecado da orgia, com o pecado dos deuses de Midian. Então foi por isso que Deus mandou que fosse feito dessa forma. E esse cidadão, sem entender, sem usar a hermenêutica, que é a matéria ideal para qualquer intérprete da Bíblia interpretá-la de maneira corretamente, ele não fez isso. Ele pegou esse texto aí isoladamente, ele começou a xingar a Deus e dizer que Deus é um pedófilo e que Deus ele aprova o estupro. E que Deus tenha misericórdia da vida dele. Por isso eu quero aconselhar a todos os leitores da Bíblia que não leiam de qualquer forma, mas leiam a Bíblia acompanhado com a hermenêutica. Leia a Bíblia fazendo paralelo de textos com outros textos, não de textos isolados, mas faça um paralelo. Quando você vê alguma dificuldade de entender a Bíblia em algum texto, pegue outros textos referente àquele assunto que você está lendo, para ver o que é que Deus diz lá. Porque ele não vai dizer uma coisa em um canto e uma coisa no outro. A Bíblia diz que Deus, ele não erra, que Deus ele não muda. Aquilo que ele disse lá, ele diz cá. Agora você vai ver por que ele disse aquilo lá adiante e por que ele disse aquilo cá. Talvez a gente vai ver que é diferente, mas não é. É por situações diferentes, mas o propósito de Deus é sempre o mesmo. Ele não muda. É só você usar a hermenêutica, a hermenêutica vai te ajudar a achar o caminho correto da interpretação. Então, que Deus abençoe vocês. Eu fiquei muito triste em ver esse vídeo, em ver essa interpretação, e ao mesmo tempo Deus me deu graça de ajudar aí as pessoas na interpretação correta desse texto, e não terem nenhuma dúvida que nesse texto Deus não está mostrando ira, Deus não está mostrando revolta, vingança, nem tampouco ele é pedófilo, nem tampouco ele é estuprador. Mas a gente vê aqui nesse texto que Deus é um Deus cheio de graça e de misericórdia, que ele ama tanto o ser humano, que ainda procurou poupar a vida dessas virgens que não haviam sido ainda contaminadas. Se não haviam sido contaminadas, Deus poupou. Se tivessem sido contaminadas, Deus certamente iria exterminar, porque Deus é um Deus santo, ele não se mistura com o pecado. Que Deus abençoe, e quiser compartilhar, e quiser dialogar a respeito dessa palavra, pode entrar em contato. Deus abençoe.